Em uma empresa de abastecimento de água, uma funcionária simplesmente desaparece. O que a polícia descobre depois deixa todos chocados. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, que isso ajuda muito aqui o canal a crescer cada vez mais. Não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Geeta Engara nasceu em 1961 na Índia. Por lá, ela conseguiu um bacharelado e mestrado em Química, sendo a melhor entre os alunos e até ganhou uma medalha de ouro por causa disso. Em 1984, ela emigrou para os Estados Unidos, onde obteve mestrado adicional e doutorado em Química Orgânica pela Universidade de Nova York. Geeta casou-se com outro indiano que trabalhava no setor bancário, e o casal logo teve o primeiro de seus 3 filhos, estabelecendo-se inicialmente na cidade de Clifton, Nova Jersey. Depois de um ano trabalhando em uma empresa farmacêutica, ela começou a trabalhar para a Pacific Valley Water Commission, o maior fornecedor público de água de Nova Jersey. 7 anos depois, a família mudou-se para Homedale, já que por lá ela e seu marido acreditavam que o sistema escolar era melhor para seus filhos. Em 2004, Geeta até cogitou deixar a empresa, mas ela foi promovida a Química Sênior, e essa nova posição ela assumiu a liderança na transição da fábrica da cloração que usava para purificar a água para um processo baseado em ozônio. Ela estava muito orgulhosa de seu trabalho naquele projeto, mas alguns de seus colegas de trabalho ficaram com inveja por ela ter subido de cargo. Infelizmente, ela não socializava muito com seus colegas de trabalho, exceto alguns com quem ela trabalhava mais de perto. Seu foco sempre foi trabalhar. Em agosto de 2004, o sistema de ozônio, na medida em que era instalado, falhou devido a uma soldagem deficiente. No final de janeiro de 2005, a descoberta de uma substância rosada na água tratada, durante uma semana Geeta ficou doente, e isso fez com que as tensões aumentassem na empresa, já que ela foi solicitada a dar trabalho extra para alguns funcionários. Ela também iniciou o processo de solicitação de outra licença, o que despertou mais raiva entre os colegas de trabalho que não gostavam dela. Um colega de trabalho disse mais tarde em uma entrevista que essa atitude dos outros, pelo menos em parte, era motivada racialmente. 98% da fábrica é branca, e nem todos gostam de ver imigrantes se saindo bem. Na manhã do dia 8 de fevereiro de 2005, Geeta chegou ao seu local de trabalho e trabalhou até o horário do café da manhã, que era por volta das 9h45. Ela tomou café com alguns de seus colegas. Um deles disse-lhe que os filtros e sensores da clareza precisavam ser calibrados, algo que foi confirmado pelos registros mais tarde. Junto com os colegas, eles partiram para outro prédio pouco antes das 10 horas da manhã. Geeta voltou ao prédio onde costumava trabalhar às 10h30. Ela carregava uma prancheta, um copo e um rádio bidirecional. Ela deixou um sanduíche em sua mesa, aparentemente com a intenção de comê-lo quando voltasse de uma tarefa que seus colegas de trabalho disseram que ela já havia feito milhares de vezes e nunca teve nenhum problema. Foi a última vez que Geeta Engara foi vista. Um de seus colegas, aquele que a lembrou da necessidade de calibrar os instrumentos, foi até o porão, notando alguns vidros quebrados no chão de uma área cerca de 15 a 20 minutos depois. Às 11 horas da manhã, o mesmo funcionário perguntou aos outros trabalhadores do laboratório se alguém tinha visto Geeta. Mas até então os colegas dela não tinham se preocupado, mas na parte da noite, perto de umas 9 horas, uma outra funcionária que trabalhava no turno da noite percebeu que o carro dela ainda estava no estacionamento. Isso, é claro, não fazia o menor sentido. Ela também foi até a sala da Geeta e viu que o sanduíche ainda estava em cima da mesa. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada, deu uma volta no prédio para ver se encontrava alguma coisa, mas não tinha nenhum sinal dela.
Enquanto isso, a família dela também estava muito preocupada, porque ela não tinha chegado em casa e naquela tarde ela devia pegar uma de suas filhas e levá-la até um jogo de basquete, mas ela nunca apareceu. Então sua família estava realmente preocupada, porque provavelmente alguma coisa tinha acontecido. Os trabalhadores da empresa ligaram para a família para dizer que simplesmente não conseguiam encontrá-la e parecia que ela nunca havia saído de lá, que era algo muito estranho. Antes da meia-noite, ela foi dada como desaparecida. Os trabalhadores que vasculharam o porão encontraram uma área onde um dos painéis de alumínio do piso que se abriam para os tanques estava entreaberta, e os 12 parafusos que normalmente o mantinham no lugar estavam quebrados ou faltando. No chão próximo havia alguns cacos de vidros quebrados consistentes com o copo que ela carregava mais cedo naquela manhã. Os funcionários então varreram os vidros para fora, acabando com algumas evidências. Às 2 horas da manhã do dia 9 de fevereiro, os funcionários fecharam a usina para que o tanque abaixo daquele painel de alumínio pudesse ser drenado. Quando isso aconteceu, o rádio e a prancheta de guita foram encontrados. Ao longo do dia, os demais tanques foram drenados. Às 6h30, o corpo de guita foi encontrado em um dos tanques. Antes de reabastecer os tanques e reabastecer o serviço, a comissão emitiu ordem de fervura de água aos clientes por precaução. O corpo de Gita passou por uma autópsia e foi descoberto que ela estava viva quando caiu na água e relataram a causa da morte como afogamento. Seu pescoço apresentava hematomas profundos, sugerindo uma tentativa de estrangulamento antes da morte. Outros hematomas na cintura e no cotovelo sugeriam uma luta. 6 dias após a morte de Gita, o promotor do condado anunciou que o caso seria investigado como homicídio. A teoria era que quem matou Gita provavelmente a incapacitou primeiro. Talvez ela recebeu um soco em sua cabeça e então o assassino abriu o painel de acesso e jogou ela lá dentro. Em seguida, recolocou o painel às pressas. Um sistema de alarme que teria disparado ao detectar um deslocamento significativo na água não estava funcionando. Ficou muito difícil de se encontrar evidências que pudessem levar ao assassino. O corpo dela ficou imerso por mais de um dia, e o cloro da água eliminou qualquer vestígio como DNA ou impressões digitais que outra pessoa pudesse ter deixado nela ou em suas roupas. Muitas pessoas passaram pela cena do crime e com isso tudo foi gravemente prejudicado. Embora houvesse muitas câmeras no local, não havia nenhuma no porão acima dos tanques. O que foi descoberto era que o acesso ao complexo da estação de tratamento era rigidamente controlado, com apenas uma entrada de carros e um posto de segurança onde todos os participantes tinham que fazer check-in, monitorados por uma câmera. Embora uma vez liberados, eles pudessem ali circular livremente pelo local. Dos outros 83 funcionários da fábrica, 50 foram trabalhar naquele dia. Mesmo assim, a polícia achava que um dos funcionários tinha tirado a vida de Gita. A polícia conseguiu confirmar que ela não foi abusada. Então logo a polícia descobriu que alguns funcionários tinham problemas com ela. Foi divulgado que 2 mulheres não gostavam de Gita, mas ninguém pensava que elas seriam capazes de matá-la por causa disso. Os detetives descobriram que muitos de seus colegas de trabalho gostavam dela e a tratavam bem, mas outros não agiam do mesmo jeito. Os investigadores começaram a considerar a possibilidade de que o assassinato não tenha sido planejado. Em vez disso, tenha surgido de uma discussão ou ela viu algo que o assassino não queria que ela visse e por isso ele a matou. A promotoria do condado designou 13 detetives para trabalhar no caso. Eles passaram 4.000 horas entrevistando todos os funcionários da fábrica e obtendo amostras de DNA daqueles que trabalhavam lá naquele dia. 1 ano após o crime, os detetives reduziram um grupo de 8 suspeitos para 3, sendo um dos quais era a colega de trabalho que notou a ausência de Gita depois dela descer até o porão. James Wood, um dos detetives, disse que outro suspeito estava, em sua opinião, prestes a confessar antes de contratar um advogado e se recusar a falar mais com a polícia. Nenhum deles tem álibis sólidos. Todos tiveram acesso ao lugar onde ela estava. Os investigadores acreditam que o caso era um exemplo de um ato impulsivo e não de um assassinato planejado. Este assassino não é inteligente, apenas sortudo, disse o detetive. A polícia pediu aos 3 suspeitos que fizessem o teste do polígrafo. Um passou,
o outro deu inconclusivo e o último se recusou. Após a morte de Gita, a empresa contratou medidas de segurança melhoradas, incluindo guardas armados patrulhando dentro e fora do local a qualquer hora. A polícia considerou duas possibilidades alternativas relacionadas ao crime. Logo no início do caso, os investigadores notaram que um assassinato não resolvido de 1968, também na mesma jurisdição, tinha algumas semelhanças com o caso de Gita. Em 31 de agosto daquele ano, o corpo de Joanne Freeman, de 22 anos, foi encontrado em um corredor do complexo da fábrica Hoffman La Roche, que ficava na fronteira entre Clifton e Nutley. Ela foi atacada repentinamente por trás, atingida várias vezes na cabeça com um martelo de madeira, após o que o agressor cortou-lhe a sua garganta. Assim como o caso de Gita, o caso combinou provas mínimas no local com um grupo limitado de suspeitos. Ela trabalhava sozinha, fazendo horas extras, registrando as horas de trabalho dos funcionários em seus cartões de ponto, no segundo andar de um dos 86 prédios da empresa farmacêutica quando ocorreu o crime. Não havia impressões digitais no martelo e a faca nunca foi encontrada. Muitas vezes fui para casa e não conseguia dormir, lembrou mais tarde um dos detetives. O caso ainda está aberto. Os detetives revisam os arquivos ocasionalmente. Em maio de 2006, mais de um ano após a morte de Gita, foi relatado que alguns dos investigadores começaram a considerar a possibilidade de ter sido, de fato, um acidente. Eles contrataram o patologista forense escocês, um dos poucos especialistas na área de afogamentos. Sua pesquisa descobriu que, em uma pequena porcentagem desses casos, a vítima apresenta hematomas no pescoço que imitam de perto lesões vistas como fortes indicadores de estrangulamento. O homem nunca examinou o corpo de Gita, nenhum dos registros da autópsia. O promotor do condado observou que 5 médicos legistas do condado que tiveram acesso ao corpo e aos registros concordaram que a morte foi homicídio, mas essa crença não foi unânime entre aqueles que fizeram parte da investigação inicial. O detetive Wood apresentou-se em 2006, depois de ter trabalhado no caso Gita por 18 meses. Pouco mais de 3 anos após o crime, ele passou a acreditar em parte depois de considerar a pesquisa do patologista. Escocês, que o caso foi um acidente, resultado de uma negligência. Um trabalhador não identificado da empresa disse que no dia da morte de Gita, o Estado ordenou alguns testes como resultado da descoloração rosada. Normalmente a amostra necessária poderia ser coletada por máquinas ao longo do caminho, mas um supervisor pediu que fosse retirada de uma forma diferente naquele dia. Então, testamos tirando água diretamente do tanque, e isso exigia a retirada da placa de alumínio, disse o trabalhador. Wood acredita que alguém se esqueceu de recolocar a placa. Quando Gita entrou na área mal iluminada, ela não viu e simplesmente caiu, após o que a pessoa que deveria ter substituído a placa o fez com pressa. Não acho que alguém jamais admitirá ter tirado ou recolocado aquela placa, porque sabe que será responsabilizado por isso. Em 2015, uma das filhas da Gita deu uma entrevista e ela disse que não acreditava que a mãe teria caído, até porque a Gita era muito cautelosa, então ela teria tomado todos os cuidados se tivesse entrado num local escuro. Então a filha não acredita que foi isso que aconteceu. Para ela, alguém tirou a vida de sua mãe. Na época, os trabalhadores da empresa disseram que também nunca tinham visto um desses painéis aberto. Acho que você teria que ignorar muitos fatos para acreditar que foi um acidente, disse a filha. A família também questionou por que os colegas de trabalho dela não perceberam sua ausência pelo resto do dia. Ela desapareceu de manhã e só na parte da noite alguém realmente percebeu. Nessa altura, o Ministério Público do Condado descreveu o caso como aberto, mas inativo. O promotor, que na época trabalhava como advogado de defesa criminal, disse entender por que Wood e outros detetives passaram a acreditar que a morte de Gita Enger foi um acidente, mas disse que tinha fé nas conclusões médicas de que a morte dela foi de fato um homicídio. A filha mais velha de Gita acredita que o caso da mãe precisa se manter ativo. Ela acredita que a única maneira de obter novas informações é continuar fazendo perguntas.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso difícil, complicado, quero saber o que vocês acham que aconteceu. Será que foi um acidente ou será que foi um homicídio, que tem alguém envolvido? A gente viu que ela estava subindo de cargo, algumas pessoas ficaram com ciúmes, tem a questão racial também. Então, parece que vai por esse caminho, mas infelizmente o caso ainda não foi resolvido, então a gente não tem todas as respostas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.